A paz, prezados e prezadas, hoje é 21 de outubro, o ano é 2021 e hoje é quinta-feira. Vamos conversar. O tema da nossa conversa de hoje é caminho de vida ou caminho de morte? Caminho de vida ou caminho de morte? Onde você deseja chegar? Qual é o seu destino? Eu não estou falando apenas do destino eterno de sua alma, mas também pode ser. Para onde você tem caminhado? Alguns dizem, olha, estou dando um passo de cada vez. Então eu lhe pergunto, mas em que caminho você está? De passo a passo, ainda que bem devagar, você vai chegar a algum lugar. Que lugar seria esse? Que caminho é esse? A Bíblia nos alerta. No livro de Provérbios, capítulo 16, verso de número 25, que diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Um caminho sempre estará ligado a um destino. Um caminho nunca termina no nada. O nada é um destino. O destino e caminho são inseparáveis. Então, você está caminhando, você vai chegar em algum lugar. Um lugar desejável ou um lugar muito indesejável. Por isso é muito importante que você saiba a que destino este caminho está te levando. Caminho de morte é um destino de morte, entendeu? O caminho é uma decisão. A morte é consequência desta decisão. Por exemplo, pais que abandonam esposa e filhos. Mães que abandonam esposos e filhos. Homens que vão atrás de prazeres passageiros. Mulheres que se iludem pelos encantos fugazes da vida. São decisões. São decisões que levam à morte. E são muitos os tipos de morte. Essas mortes são resultantes de muitas decisões que tomamos todos os dias. Existe a morte moral, a morte emocional, a morte espiritual e até a morte física. A Bíblia está cheia de mortes, de exemplos de decisões que levaram à morte. A morte, ela tem início a partir do momento em que você decide. Você decidiu, pode ser que você tenha dado início ao processo de morte. Mas então, como escolher o melhor caminho? Como escolher um caminho de vida e não um caminho de morte? A Bíblia também nos orienta. Em Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E é exatamente aí onde reside o grande problema. Nós teimamos em acreditar no coração. Ah, eu acredito, eu estou sentindo que devo pular fora. Eu estou sentindo que devo decidir dessa forma. Normalmente decidimos pelo caminho de morte porque decidimos baseados em nosso coração. A primeira dica da Bíblia, a orientação da palavra de Deus é: não acredite no seu coração. Não acredite no que você está sentindo hoje. E existem pessoas que sempre decidem do mesmo jeito, decidem baseado no que estão sentindo. E sempre se dão mal. E sempre acabam no caminho, no destino da morte. Olha, se você trilhar o mesmo caminho, você sempre chegará ao mesmo lugar. Se você não mudar o seu caminho, seu destino é sempre o mesmo. É preciso você buscar em Deus um novo caminho, para ter um novo destino.
Você pode descobrir em Deus uma nova pessoa, uma pessoa que você nunca foi. Em Deus você pode se reinventar ou ser reinventado em Deus. O mesmo caminho te leva sempre ao mesmo destino. Primeira orientação da Bíblia é essa. Não acredite no que você está sentindo. Eu sinto que é o momento. Não, esse não é um bom parâmetro. Segunda orientação da Bíblia é: decida sempre pela obediência. Como assim? Obediência a Deus e a sua palavra. E às vezes a obediência a Deus e a sua palavra não é fácil. Você vai encontrar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 a 6, nos orientando a decidir sempre pela obediência. Às vezes, eu leio aquela palavra de Deus, eu sei o que a Bíblia diz sobre, mas eu não entendo bem. Como é que isso pode ser bênção para a minha vida? Você não é chamado por Deus para entender, você é chamado para crer e obedecer. Mesmo não entendendo, obedeça ao que está na palavra de Deus, e é impossível que Deus minta, é impossível que a palavra dele esteja errada. Obedeça sempre a Deus, obedeça sempre a palavra de Deus. Um dia você vai entender que fez a melhor escolha. Não permita de forma nenhuma que a sua dor, a sua decepção e a sua tristeza ou a atitude do outro determine a sua escolha, a sua decisão. Não permite. Às vezes a dor gritando dentro da gente é quem decide por nós. Não é uma melhor forma de decidir. Às vezes as nossas decepções, nossos fracassos e tristezas é que definem. Às vezes é a palavra do outro, ou então, às vezes, é a atitude do outro que nos feriu, que nos leva a tomar a decisão. Não faça isso. Não faça isso. Decida sempre pela palavra de Deus. Busque na palavra de Deus a orientação certa. Jesus é o único caminho que conduz à vida, e a vida em abundância. Jesus é o único caminho certo. Às vezes, aí está o problema, porque às vezes a melhor escolha exige que você caminhe pelo difícil caminho do perdão. Às vezes e muitas vezes a melhor escolha tem que passar pelo perdão. Às vezes a melhor escolha tem que passar pelo caminho da restauração. Mas foi exatamente isso que Cristo fez e nos deu um grande exemplo para nos salvar, para mudar a nossa vida, nossa história. No momento de dor, de angústia, suando gotas de sangue, ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Se possível, me mostre um outro caminho. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Olha, você que está me ouvindo aí, a sua vontade não é a melhor, nem para você, nem para o seu casamento, nem para os seus filhos, nem para o seu futuro e nem para a sua vida eterna. Algumas decisões dos pais matam os filhos. Algumas decisões dos pais matam os filhos. Por qualquer problema, abandono o lar, abandono o casamento, estão destinando os filhos à morte moral, à morte emocional, à morte espiritual e à morte física. Quando nós decidimos casar, não pensamos no peso que é isso. Quando geramos filhos, não paramos para medir as consequências. Decida sempre, sempre de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E aí sim, você, sua casa, seu lar, seu futuro, seus filhos
seus netos, seus bisnetos, não sei. Todos estarão no caminho que leva à vida. Vamos orar. Pai eterno, nos ajude, nos ensine a decidir muito além dos nossos sentimentos ou das nossas preferências. Em oração, nós entregamos tudo ao Senhor. Pela fé, nós cremos que o Senhor é a nossa melhor escolha, o nosso melhor caminho e o nosso melhor destino. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.